Bom, boa noite para as pessoas que estão nos vendo ao vivo, boa noite, bom dia, boa tarde ou boa madrugada para o pessoal que está nos assistindo no YouTube. Semana passada a gente começou a falar de funções, a gente estudou o gráfico de função, o gráfico assim, de forma geral, né? Olhou o que é o gráfico da função, o que a gente tem que se atentar. Expressão algébrica, a gente viu que o Enem gosta muito de exercício, que ele te dá uma situação e pede para você escrever a expressão algébrica da função que rege o problema. Hoje a gente vai falar de uma função em particular, chamada função afim. Ela aparece bastante nos exercícios de vestibulares e ela modela muitos problemas da natureza do dia a dia. Tá? Então, o tema da aula de hoje é função afim. Se você tiver um livro de matemática um pouco mais antigo, não consigo acertar a câmera aqui. Olha, ora aparece a minha testa, ora aparece o meu queixo. Mais ou menos. Vamos ver se agora vai. Se você tiver um livro de matemática mais antigo, ele podia chamar essa função de função do primeiro grau. Tanto faz um nome ou outro, é a mesma coisa. Tá? Então, eventualmente, você pegou um livro antigo para ler, lá fala de função do primeiro grau, é a mesma coisa do que a gente vai falar aqui. Qual a cara da função afim, ou a função do primeiro grau? Ela tem a seguinte cara: f de x é igual a um certo número, que eu vou chamar de a, que multiplica o meu x mais um certo número que b. Então, a e b vão ser números no nosso problema. 2, 3, 5, menos 1, tá? Mas vão ser números. Aqui eu coloquei duas letras só para indicar que eles vão estar no lugar dos números do nosso problema. Lembra essa notação? Esse é o nome da função, esse aqui é o que ela recebe e isso aqui é o que ela devolve. Outra forma da gente escrever essa mesma expressão é a gente lembrar que a função é o y. Então, pode, por exemplo, aparecer num problema como y é igual a um certo número a que multiplica x mais um certo número b. Tanto a de cima quanto a de baixo é a mesma coisa. O gráfico disso aqui vai ser sempre uma reta. Então, lá no nosso xy, o gráfico de uma função afim é, por exemplo, uma coisa assim, uma reta. Tá? A gente vai ver que esse a, o número que vai estar no lugar do a e o número que vai estar no lugar do b contam coisas para a gente da reta. Então, eu vou fazer um exemplo aqui. Então, imagine que minha função y é igual a 2x mais 6. Quem é o a, quem é o b? Bom, o a é quem está acompanhando o x. Então, para essa função que eu coloquei, o a é 2. Quem está acompanhando o x. O b é quem está sozinho. Então, o b é o 6. O que o a e b contam para a gente? O a, ele fala a inclinação da reta. Então, o a, se for maior que zero, ele vai contar para mim que a reta está subindo. Agora, se o a for menor que zero, quer dizer que a reta está descendo. Eventualmente, tem gente que fala que daí não é função afim, mas se o a for igual a zero, é uma reta horizontal. Mas aí não tem graça, né? Porque ela não varia, é sempre o mesmo valor. E o b? O que o b nos conta? Deixa eu abaixar isso aqui um pouquinho para escrever o b lá em cima. Ixi, travou. Ah, voltou. O b fala para a gente onde que a reta vai cruzar o y. Então, onde cruza o y.
Então vamos olhar para essa daqui que eu coloquei. Vamos ver como que seria a cara dela lá no nosso plano XY. Então eu vou desenhar aqui o XY. Está aqui o Y. Está aqui o X. Eu estou vendo que o B é 6 e o B é onde cruza o Y. Bom, então eu tenho certeza que essa reta tem que cruzar o eixo Y aqui no 6. E o A é 2. 2 é positivo. 2 é maior que 0. Então, com certeza, a minha reta está subindo. Então, é uma reta que sobe. Deixa eu botar isso aqui para baixo, para não confundir com o negócio lá de cima. Pronto, agora ficou melhor. Então, como é que é a cara da minha reta? É uma coisa assim. Passa lá pelo 6 e obrigatoriamente sobe. Tá? Então, só de bater o olho na expressão, eu consigo ter uma ideia do gráfico. De forma alternativa, só batendo o olho no gráfico, eu tenho como ter uma ideia de qual que é a expressão algébrica da função. Tem um outro ponto importante na função, que é onde ela cruza o x, que é esse aqui. Esse não dá para, batendo o olho, dizer qual é. Então, esse a gente tem que fazer conta. Esse aqui é a raiz, ou zero, da função. Tá? É o zero ou raiz. Tem autor que fala que não, se a função é zero, se a equação é raiz. Mas eu já vi livro que fala raiz de função, então um número, um nome ou outro vai indicar onde ela cruza o x. Tá? Então é onde cruza o x. E como que você descobre aonde que ela cruza o x? Você vai pegar a expressão da função, então 2x mais 6, e igualar a zero. Na hora que você faz isso, resolvendo essa equação que aparece, você descobre aonde que ela cruza o x. E essa aqui é simples, né? Vou passar o 6 que está somando à direita. Ao passar à direita, ele que está somando vai subtraindo. Então vai ficar igual menos 6 do lado de lá. Esse 2 está multiplicando o x. Vou passá-lo à direita. Como ele está multiplicando à esquerda, à direita ele estará dividindo. Então, isso aqui vai dar menos 6 dividido por 2. E agora eu preciso lembrar como é que a gente divide números que têm sinal. Bom, primeiro eu divido os números, depois eu penso no sinal. 6 dividido por 2 dá 3. O 6 é negativo, o 2 é positivo. Menos com mais dá menos. Então eu acabei de descobrir que essa reta vai cruzar o eixo x no menos 3. Faz sentido, né? Pelo meu desenho, ela tem que cruzar à esquerda do eixo y. Toda essa região aqui são os valores de x negativos. E aí, então, faz sentido ela estar cruzando no menos 3. E percebe que esse menos 3 não aparece aqui, né? Não é nenhum dos números que estão lá na equação. Então, onde cruza o y, vem de graça. Onde cruza o x, tem que fazer conta. Beleza? É aqui tudo bem? Tá. Eu separei aqui 2 exercícios do Enem que falam desse tipo de função em particular para a gente estudar. Então, vou subir aqui um pouquinho. Vou colocar aqui. E esse aqui não é porque eu fui miserável e tirei o print pequeno, que os números estão pequenos. É porque na própria prova do Enem os números estavam pequenos. Vou tentar aumentar mais um pouquinho aqui.
Agora ficou bom. Então essa questão aqui, a questão nem é tão comprida, né? Agora as alternativas que são, tanto que elas nem cabem na lousinha, né? Então, essa questão caiu no Enem. Eu, inclusive, não anotei o ano. Ou anotei, peraí. Vamos ver. É do... 2011. Isso é do Enem 2011. Bom, não é tão novo, mas também não é tão velho assim, né? Então, Enem 2011. Então, ele fala o seguinte: as frutas que antes se compravam por dúzias, uma dúzia de banana, uma dúzia de laranja, hoje em dia podem ser compradas por quilogramas, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Então, isso é normal, né? A gente, dependendo da época do ano, uma determinada fruta, melancia, jaca, jabuticaba, ela está mais cara ou mais barato. Se está na época da colheita, ela fica mais barata, porque tem uma abundância de fruta daquela fruta no mercado. Se está na entre safra, na época que não está tendo colheita daquela fruta, a fruta está mais cara. Por quê? Porque tem uma escassez daquela fruta no mercado. Tá? Eu lembro que a minha avó falava isso, né? Ah, vou comprar abacaxi porque está no mês de abacaxi, ou no mês da melancia, ou no mês da não sei da goiaba, porque era o mês que a fruta estava mais barato, porque era a época de colheita, então tinha muita fruta no mercado, o preço caía. Bom, continuando. Considere que, independente da época ou variação do preço, certa fruta custa R$ 1,75 o quilo. Então ele está falando que, apesar de a gente saber que tem essa variação, dependendo da época do ano e tudo mais, é que para esse exercício você vai considerar que ela custa 1,75 o quilograma. E ele quer saber dos gráficos a seguir o que representa o preço M, e percebe que o M está no lugar do nosso Y, pago em reais pela compra de N quilogramas do produto. E o N é o que está no lugar do nosso eixo X costumeiro. Tá? Então, para esse problema, em vez da gente usar X e Y, a gente vai usar N de navio e M de Maria. Por quê? Porque o exercício pediu assim. Mas a ideia é a mesma. Bom, antes da gente ir olhar os gráficos, vamos pensar um pouquinho como é que a gente descobre quanto que a gente paga pela fruta. Lembra na semana passada, a gente fez um exercício que ele dava uma situação e pedia para a gente achar a expressão algébrica da função que modelava o problema. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, apesar de ele não ter pedido. Então, vamos pensar aqui. Aqui eu tenho, vou fazer uma tabelinha que nem semana passada. Não consigo fazer uma tabela agora. Então, se ele chamou N é quantos quilogramas eu vou comprar da fruta, então eu vou colocar aqui N quilogramas. E M é quanto eu vou pagar. Então, o M é reais. Bom, primeiro de tudo, se eu comprar 0 quilos, eu pago 0 reais. Isso parece meio óbvio, né? Se eu não comprei nada, eu não pago nada. Faz sentido. Se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar quanto? Ah, se ele falou que é 1,75 quilograma, se eu comprar 1 quilo, eu vou pagar 1,75. Se eu comprar 2 quilos dessa fruta, bom, se eu comprar 2 quilos, se é 1,75 cada quilo, eu vou pagar 2 vezes 1,75. O dobro de 1,75, exato. Né? A Gabriele mandou lá no chat. Se eu comprar 3 quilos, vai ser 3 vezes 1,75 que eu pago. Se eu comprar 4 quilos, vai ser 4 vezes 1,75 que eu pago. E agora, que como a gente fez na semana passada, minha sugestão é, faz com alguns valores até você se sentir seguro. Na hora que você se sentiu seguro, aí você coloca a letra. Se eu comprar N quilos, eu vou pagar quanto?
Qual que é o padrão que eu percebi? Bom, eu olhei aqui em cima, é sempre a quantidade de quilos multiplicado por 1,75. A quantidade de quilos multiplicado por 1,75. A quantidade de quilos multiplicado por 1,75. Então, para N quilos, eu vou pagar N vezes 1,75. E quem é esse? Esse é o M do problema que ele chamou. Então, eu acabei de descobrir que o M de Maria é igual a 1,75 vezes o N. Tanto faz escrever o N antes ou depois, né? Como é multiplicação, 2 vezes 3 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Por que eu escrevi assim? Porque assim, e lembra, ele chamou de M, mas a gente está acostumado em chamar de Y. Ele chamou de N, mas a gente está acostumado a chamar de X. Isso aqui tem cara de quê? Isso aqui tem cara de função de primeiro grau. É um número que multiplica o X. Vamos comparar lá em cima? É um número que multiplica o X. É um número que multiplica o X. Só que na função de primeiro grau, na função afim, eu tenho mais alguma coisa, que é justamente onde cruza o Y. Eu tenho mais alguma coisa, que é justamente onde cruza o Y. Só que aqui não apareceu. Ah, mas se não apareceu, é porque tem um truque. Se não apareceu, é porque tem um mais zero aqui no final. Concorda que somar zero não muda a expressão que você tinha? Se você tinha uma coisa e você somou zero, ou subtraiu, tanto faz, você fica com a coisa que você tinha. Eu tinha 10 balas e eu somei 0 balas, continua com 0 balas. Se eu devia R$ 1.000 e somei R$ 0, eu continuo devendo R$ 1.000. Então, qualquer coisa que você tem, você sempre pode somar zero no final. E agora, isso aqui é exatamente uma função afim, uma função de primeiro grau. Y é igual a vezes x mais b. O gráfico disso é uma reta, porque é uma função afim, uma função do primeiro grau, e aí você já pode vir aqui nas alternativas e falar, essa não é, porque isso não é uma reta, essa não é, porque isso aqui não é uma reta, e só, né? As outras são retas. Isso é uma reta, o E é uma reta, o D é uma reta e o B é uma reta. Qual dessas retas é do meu problema? Lembra que o B, esse coeficiente B, ele conta para a gente onde que a reta cruza o Y? Vamos olhar lá em cima. A gente viu que o B é onde ela cruza o Y. O B, nesse daqui era o 6, é onde cruza o Y. Só que no meu problema, aqui do Enem, das frutas, o meu B é 0. Então, a minha reta tem que cruzar o Y no 0. Essa daqui não pode ser, porque eu estou vendo que a reta está cruzando o Y aqui em cima. Tá vendo? A minha reta está cruzando o eixo Y aqui, ó. Então, essa não pode ser. E essa daqui, nem cruzando o eixo Y tá, né? O eixo Y tá aqui e a minha reta bateu aqui. Então, essa aqui também não pode ser. Ah, o item E, a reta está cruzando o eixo Y bem no zero do eixo Y, né? Que é onde ele cruza com o X, tá? Então, é essa alternativa aqui. Perceberam, gente? E não tinha muita conta para fazer, né? No fundo, era descobrir a expressão algébrica e, com a expressão algébrica, identificar qual dos gráficos correspondia a essa expressão que a gente levantou. A expressão a gente treinou na semana passada, né? A gente fez um exercício, não era de gráfico, ele só dava uma situação e pedia nas alternativas a expressão, né? Esse aqui é um exercício bem parecido, tem só esse passo de dificuldade a mais, que após descobrir a expressão, você ainda tinha que ir atrás do gráfico.
tá? Vou fazer mais um. Então, deixa eu pegar aqui, que eu tinha separado. Esse aqui é do Enem 2011. Então, também não é tão novo, mas também não é tão velho. Apesar que, para vocês eu acredito são todos novos, né? Todos jovens, novas. 10 anos faz muito tempo, né? Pra gente que já é mais velho, 10 anos não faz tanto tempo assim. 10 anos parece que foi ontem. Porque o Enem de 2011 aconteceu há 10 anos atrás, né? Os dois são de 2011 que eu peguei? Deixa eu ver. É mesmo. Coincidência. Os dois são da mesma prova. Ah, bom, pode ser que não sejam da mesma prova, né? Pode ser que um seja da primeira aplicação e o outro seja da segunda aplicação. O Enem tem sempre duas aplicações no ano, né? Uma para o público em geral e outro para o pessoal que é chamado Enem PPL, né? São pessoas em privação de liberdade, as pessoas que estão presas, né? Acarceradas. Nesse caso, esse ano agora, de 2021, o pessoal lá da isenção, vocês viram no jornal, né? Vocês devem ter visto. O pessoal da isenção, que conseguiram uma liminar, né? Vão acabar fazendo a prova na segunda aplicação do Enem lá em janeiro, né? Mas se você conseguiu a isenção no Enem regular, você faça a sua prova em novembro, tá? O pessoal da isenção é só o que o pessoal que conseguiu por aquela liminar da justiça. Bom, então o exercício é esse aqui. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. O que ele está falando aqui? Isso aqui é muito comum, né? Numa loja de roupa, calçados, ou eventualmente até num salão de beleza, o funcionário, o vendedor, ele recebe um valor fixo, geralmente não muito alto, e aí ele ganha um percentual das vendas que ele faz. Por que a loja faz assim? Para estimular que o cara venda bastante, né? Quanto mais ele vende, mais ele ganha. Para a loja é bom, estimula as vendas. Para o funcionário é bom, porque ele trabalhando bem, vendendo bastante, ele consegue aumentar, às vezes até dobrar o salário dele. Tá? Então é assim que funciona a maioria dos comércios, né? Os vendedores são comissionados. Então, considere um vendedor que tem o salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual do total de vendas que realizar no período. Então, num certo período, imagine que ele vendeu R$ 1.000 de calçados, por exemplo, se for uma loja de calçados, ele vai ganhar uma porcentagem desses R$ 1.000 que ele vendeu. O gráfico expressa o valor total de seu salário em reais, em função do total de vendas realizadas, também em reais. Então, a primeira coisa que eu percebo é que esse aqui é o contrário, né? No exercício anterior, ele dava a situação e pedia que a gente reconhecesse o gráfico. Aqui ele pede o contrário. Aqui ele dá o gráfico e aí, a partir do gráfico, ele vai pedir uma informação para a gente, que são as alternativas aqui embaixo. Ele pede que a gente descubra qual o valor percentual da comissão desse vendedor. Bom, o que é a primeira coisa que salta aos olhos? Esse gráfico é uma reta. Então, isso aqui é uma reta. E se o gráfico é uma reta, com certeza eu estou trabalhando com uma função afim no meu problema, uma função do primeiro grau. Que função é essa? De novo, a gente vai ter que ir atrás da função. Vamos pensar aqui. O salário está no eixo Y. Então eu vou falar que Y é o salário da pessoa. Como ele não falou que letra ele quer, então usar Y e X está de bom tamanho. E X são as vendas. Bom, o exercício falou que o salário do vendedor é um certo fixo mais comissão. E essa comissão,
ele fala que é um percentual das vendas. Então, meu Y vai ser um certo valor fixo mais uma porcentagem, que eu vou chamar, que eu não sei quanto é, inclusive é o que ele pede para a gente descobrir, um P, uma porcentagem, vezes vendas. Mas quem é vendas? Ah, vendas é X. Então isso aqui é uma certa porcentagem de X. Isso aqui está com muito cara de função do primeiro grau, né? Bom, óbvio que tem que ser uma função do primeiro grau. Eu já vi que o gráfico é uma reta. O valor fixo, vou chamar, por falta de opção melhor, de, sei lá, F, de fixo. Tá, talvez seja melhor a gente trocar essas letras aqui. O valor fixo eu vou chamar de B, e o percentual, em vez de chamar de P, eu vou chamar de A. Por quê? Porque agora sim ficou com a cara da função do primeiro grau que eu estou acostumado. AX mais B. Perceberam? Bom, então, deixa eu passar esse negócio da reta para baixo, para não ficar encavalando lá com a minha função. Vou voltar aqui. Então, Y que é B mais AX, ou seja, B é o valor do salário fixo e o A é a porcentagem. O X é as vendas, que eu já tinha escrito lá em cima. Tá? O que ele quer que você descubra? O valor percentual da comissão. Então, no fundo, ele quer que você descubra quem é o A dessa expressão que está aqui em cima. Até aqui tudo faz sentido? Uma coisa que a gente tem que também ter muita atenção no dia da prova do vestibular é que acontece, já vi aluno começar a se enrolar no meio do problema. Tem muita informação, tem gráfico, tem porcentagem, que a galera já não gosta. Aí ele começa a fazer conta, começa a fazer não sei o quê. Chega uma hora que ele já não sabe mais o que, que o exercício deu, o que, que o exercício pediu, o que, que ele está querendo descobrir. Então, isso é sempre. A gente tem que sempre deixar no nosso campo de visão. O que, que eu estou procurando? Eu estou procurando esse A aí. Mas esse a gente viu que se isso aqui é uma função afim, esse A é a inclinação da reta. Então, eu vou ter que ir atrás desse valor A da inclinação da reta aqui. Bom, para isso, olha só a sacada. Quanto vale o B? Professor, mas para que você quer saber o B? Ele não perguntou. Não perguntou. Mas o B a gente consegue descobrir facinho. Porque, afinal de contas, a gente viu que o B, aquele que não tem o X, o número sozinho, é onde a função cruza o Y. Então, esse sai de graça. Porque eu estou vendo aqui do gráfico que a função está cruzando o Y no 800. Então, quem é minha função? Y é igual esse tal A vezes o X mais 800. O que mais que ele falou para mim? O exercício falou que quando o X é 20.000, o correspondente Y é 1.200. Perceberam? Então, isso significa que, se eu substituir o valor de x 20.000 aqui na expressão que eu já achei, e o valor de y 1.200 aqui na expressão que eu achei, eu vou conseguir achar o A, que é o que está me faltando. Pegaram a sacada do problema? Então, quando x é 20.000, então, do gráfico, então, o que isso aqui está me falando? Quando x é 20.000, o y é 1.200. Então, vou usar essa informação aqui.
Então, no lugar do y, 1.200, isso aqui é igual esse A, que eu não sei quem é, vezes o x é 20.000, mais os 800. Bom, agora virou uma equação que só tem uma letra para eu descobrir, uma incógnita. Eu isolo a incógnita e eu descubro quanto que ela vale. 800 passa para o lado de lá, então vai ficar 1.200, que já estava, menos 800, só que A vezes 20.000 é 20.000 A. 1.200 tira 800, 8, 9, 10, 11, 12, 400. Então aqui está escrito 400. E esse 20.000 que está aqui à direita, multiplicando A, vou passá-lo para a esquerda. Uma coisa que está multiplicando, quando ela muda de lado, ela passa dividindo. Então, vai ficar 400 dividido por 20.000. Tá? E isso aqui, o que sobrou à direita? À direita sobrou só o A. Agora, você pode caminhar para vários lugares. Se ele tivesse pedido o A, que é exatamente o que você quer, né? O A é a resposta. O A é a alternativa que você vai marcar. Então, se ele tivesse pedido que você desse a resposta na forma de fração, você vai querer simplificar essa fração. Se ele tivesse pedido a resposta na forma de decimal, você ia querer dividir 400 por 20.000 para chegar no valor em decimal. Mas ele pediu em porcentagem. Lembra que porcentagem é sobre 100? Alguma coisa sobre 100? Vamos aqui no rascunho. O que é 15%? Ah, 15% é 15 sobre 100. O que é 28%? Ah, 28% é 28 sobre 100. Então, se eu conseguir manipular essa fração 400 sobre 20.000 para ficar com 100 no denominador, eu descobri a porcentagem que eu preciso. E não é difícil fazer. A gente vem aqui, eu tenho um zero em cima, corta um zero embaixo, outro zero em cima, corta outro zero embaixo. Eu tenho 4 sobre 200. Acabei de descobrir, então, que o meu A, 4 sobre 200. Só que o meu objetivo é chegar no denominador 100. Por quê? Porque eu quero porcentagem, eu quero o denominador 100. Bom, para o denominador que está 200 virar 100, divido por 2. Mas se eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador também, para chegar numa fração equivalente. Tudo que, se você multiplica ou divide o denominador, você deve multiplicar e dividir ou dividir o numerador pelo mesmo número. Se eu estou dividindo aqui por 2 para chegar no 100, eu tenho que dividir o numerador por 2 também. 200 dividido por 2 dá o 100 que eu queria. 4 dividido por 2 dá 2. 2 sobre 100 é 2%. E 2% é a alternativa, se não me engano, A. É isso aí, 2%. Beleza? Percebe que também as contas não foram lá muito difíceis, né? Precisou ter essa sacadinha no final, mas via de regra as contas foram bem tranquilas. O que você precisava saber? Bater o olho, vi uma reta, sei que é uma função afim tem essa cara, percebi que o coeficiente A que multiplica o x é a porcentagem que ele está procurando, que ele está querendo que eu descubra no problema, e daqui para frente, a parte difícil você já venceu. É só fazer continha, tá? Continha é prática. Quanto mais você praticar, melhor você vai ser em fazer continha. Beleza, gente? Bom, o que eu tinha previsto para hoje é isso. Próxima semana, o que a gente vai estudar? A gente vai ver uma outra função que aparece muito também nos vestibulares, é chamada função do segundo grau.
A função quadrática. É aquela função cujo gráfico é uma parábola. Não sei se vocês já ouviram esse nome, bem provável que tenham ouvido falar. O gráfico é uma coisa assim, ó. Ela faz curva, a minha função. Eventualmente, ela pode também fazer uma curva para baixo, né? Ela podia ser uma coisa assim. Semana que vem a gente vai estudar essa parábola, a gente vai ver que ela tem uma expressão parecida com a expressão da função afim. A gente vai ver o que a expressão conta para a gente a respeito do gráfico e a gente vai fazer alguns exercícios do Enem que envolvem parábola. Tá bom? Beleza, gente? Hoje, para variar um pouquinho, não vou estourar o horário. Então, o que eu tinha planejado é isso. Vou parar a gravação. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, fica à vontade.